Olá pessoal, aqui é o Hendrik do canal Med falando. Eu preparei um videozinho hoje para vocês. Vou explicar um pouco, aproveitando o gancho do vídeo anterior. O vídeo anterior eu falei sobre a insulinoterapia, né? Sobre como que é a forma correta de você preparar a insulina e as orientações que nós devemos saber para transmitir para o paciente, né? Então, aproveitando o gancho dessa aula anterior, desse comentário que eu fiz a respeito da insulinoterapia, hoje eu vou falar de uma complicação bastante importante do diabetes mellitus, que é o pé diabético. Isso mesmo, pessoal, vamos falar um pouco de pé diabético. Eu quero falar da parte ali mais prática de como você faz uma avaliação, né, um exame físico do pé do paciente diabético. Posteriormente, nós vamos estar falando cada detalhe da avaliação. Vamos estar classificando o nosso doente de acordo com os riscos que ele tem e também saber que prescrições que nós devemos fazer e com quais profissionais que esse paciente vai realizar as suas consultas subsequentes e também com qual frequência que ele vai realizar esses acompanhamentos, tá? E no final vamos falar também sobre as orientações que todos nós devemos estar aptos a dar para esses pacientes, tá? As orientações e os cuidados que eles devem ter na casa, tá ok? Então, pessoal, primeiro de tudo, o pé diabético, como nós sabemos, é uma complicação do diabetes mellitus devido a múltiplos fatores ali que está presente no paciente com essa doença, tá? O principal fator de risco que menciona na literatura é a neuropatia periférica que esses pacientes têm, que faz com que eles levem a ter uma perda da sensação protetora ou sensibilidade protetora nos pés, nas extremidades. O que é isso? O paciente deixa de sentir realmente ali, então ele acaba não percebendo certas agressões, leva um desequilíbrio ali na distribuição do peso na região dos pés e acaba levando a deformações, levando a lesões que muitas vezes o paciente nem sequer percebe. Então, a neuropatia é um importante fator que muitas vezes vem associado de diferentes graus de doença arterial periférica, né? Que associado a uma infecção dessas lesões, todos esses fatores juntos levam que seja uma cicatrização difícil para esses pacientes, tá? Então, o importante mesmo é evitar o aparecimento das lesões para que nós não tenhamos complicações mais grotescas e mais graves futuramente, tá? Só um detalhezinho também aqui, para você saber da importância desse tema, é que a principal causa de amputação não traumática no Brasil é o diabetes mellitus, tá ok, pessoal? Então é muito importante esse tema e eu vou aqui tentar transmitir para vocês uma forma mais simples de como realizar uma avaliação desses pacientes, que eu vou dividir em 4 pontos. Primeiramente, nós temos que fazer uma inspeção dermatológica, tá? Posteriormente, nós vamos fazer uma inspeção musculoesquelética e logo nós vamos partir para a avaliação neurológica e a avaliação vascular, beleza? Então, dividindo nesses 4 tópicos para a gente não se perder, tá? Então, na avaliação, na inspeção dermatológica, o que nós vamos fazer, pessoal? Na avaliação e inspeção dermatológica, você basicamente vai olhar para os pés do paciente. Você vai olhar ali, vai ver se tem a presença de lesões, ver se tem a presença de úlceras, de rachaduras, ver se o paciente está com uma pele ali mais seca, tá? Você vai olhar, né? Vai observar entre os dedos do paciente na região interdigital, ver se o paciente não tem a presença de micose, tá? De uma infecção fúngica ali, que pode servir de porta de entrada para bactérias, por exemplo. Igualmente essas rachaduras, devido à perda do suor ali na pele, né? Que esses pacientes geralmente têm graus diferentes de anidrose, né? Que é a ausência de sudoração nos pés, pode levar a um ressecamento e rachadura, e essas rachaduras também servir como porta de entrada para micro-organismos, beleza? Então, a inspeção dermatológica é basicamente olhar para os pés, tá? Ok, pessoal? Não tem mistério. Feito isso, você vai passar para a inspeção musculoesquelética. Na inspeção musculoesquelética também é simples. Você vai avaliar ali se tem a presença de deformações esqueléticas, tá ok? As deformações mais comuns observadas
são o dedo em garra e a artropatia de Charcot, tá ok? Essas alterações ali, o desbalance muscular, a atrofia muscular, leva com que existam esses desplazamentos aí, essas deformações, que também favorecem a que o peso do corpo do paciente acabam, ou algum atrito, acaba sendo concentrado em uma determinada parte do pé do paciente, favorecendo a formação de calos, de úlceras, de flictenas, de bolhas, né? E também de lesões que podem vir a complicar futuramente. Então, feito isso, inspeção dermatológica e inspeção musculoesquelética, nós vamos partir para a avaliação neurológica, pessoal. A avaliação neurológica, basicamente, você vai fazer testes que avaliam a sensação, a sensibilidade nos pés, tá? Dentre elas, nós temos a sensação de pressão, que nós avaliamos com monofilamento de 10 gramas, que é aquele monofilamento laranjado, de cor laranjada. Você pode avaliar também a sensibilidade vibratória, utilizando o diapasão de 128 Hz. E você pode fazer a avaliação da sensibilidade álgica, tá? Sensibilidade à dor, que pode utilizar um alfinete, por exemplo, ou uma agulha. E você vai fazer também a avaliação da sensibilidade térmica, tá, pessoal? É importante dizer que a avaliação da sensibilidade à pressão com monofilamento, ela é obrigatória, tá? Tem que ser ela e mais uma das outras que eu falei, tá? Você faz a sensibilidade à pressão com monofilamento de 10 gramas, mais a avaliação da sensibilidade vibratória com o diapasão de 128 Hz, e você faz a avaliação da sensibilidade dolorosa ou a avaliação da sensibilidade térmica, tá? Uma ou outra. Não é necessário fazer a sensibilidade álgica e sensibilidade térmica. Ou escolhe uma ou a outra, tá ok? Então, a avaliação da sensibilidade à pressão, você faz utilizando um monofilamento de 10 gramas, tá? Que é aquele laranjado. Você tem pontos específicos do pé onde você vai realizar o estímulo, tá? Você prepara ali o monofilamento e pede para o paciente olhar, e você mostra para ele como que você vai aplicar o monofilamento. Ele vai ver como que é isso e depois você vai deitar ele na máquina, vai pedir para que ele feche os olhos, e sem ele ver você vai fazer o estímulo com o monofilamento, a pressão com o monofilamento, para ver se o paciente tem a percepção dessa pressão que você está exercendo ali, tá? Os pontos, pessoal, tem a região plantar ali, né, na polpa digital do dedo hálux, que é o primeiro dedo, e tem o terceiro dedo do pé e o quinto dedo. E também nós temos a região ali do primeiro, do terceiro e do quinto metatarso também. E tem a região ali mais na região do calcâneo e duas na parte central do pé. São vários pontos de estímulo, mas é aceito que você aplique esse estímulo em apenas 4 pontos, que eu vou mencionar para vocês. No dedo hálux, né, na região da polpa plantar, ali, da região plantar do dedo hálux, é um ponto que você vai estimular. E no primeiro, no terceiro e no quinto metatarso, tá? Então são esses 4 pontos, no primeiro, no terceiro e no quinto metatarso, e na região do dedo hálux, beleza? Lá do dedo pé. Você vai fazer os estímulos ali e vai perguntando para o paciente se ele sente ou se ele não sente, tá? De acordo com a resposta, no final nós vamos classificar esse doente, tá? Utilizando o diapasão para você avaliar a sensibilidade vibratória, você vai pegar o diapasão de 128 Hz, você vai fazer ele vibrar e você vai aplicar na superfície óssea ali do dedo hálux, né? Ali mais ou menos na articulação metatarso-falangiana do primeiro dedo, né? Aquela superfície óssea ali, você aplica o diapasão primeiramente na mão do paciente para ele perceber como que é a vibração, depois você pede para ele fechar os olhos e você vibra o diapasão e coloca na superfície óssea e pede para ele mencionar o momento que ele deixa de perceber a vibração. No momento que o paciente mencionar que não percebe mais a vibração, você pega o diapasão e posiciona aqui na superfície óssea do seu punho, por exemplo, e vê se ele está vibrando. Se ele continuar vibrando, quer dizer que o paciente tem uma perda ali da sensibilidade vibratória, então o teste foi positivo, né? Então, feito isso, você vai avaliar a sensibilidade álgica. Dentro da sensibilidade álgica, basicamente você vai pegar um alfinete, um lado é a ponta ali afiada, né?
e a outra ponta é uma ponta romba. Você vai aplicando esse estímulo no pé do paciente, sempre distal para proximal, e vai avaliando onde que o paciente sente, aonde ele não sente, se é que ele sente que você está fazendo o estímulo com a ponta romba ou com a ponta filante, tá? Então, essa é a exploração da sensibilidade álgica, tá? E dentro da sensibilidade térmica, você vai pegar alguns tubos de ensaio contendo líquido frio e líquido quente. Aí você vai aplicar na extremidade do paciente e vai perguntando se ele sente frio ou quente, tá ok? E de acordo com a resposta dele, você vai ver se aquela sensibilidade está alterada ou não, tá? Feito isso, a avaliação neurológica você cumpriu. Então, você vai partir agora para a avaliação vascular. A avaliação vascular, pessoal, é simples. Basicamente, é a palpação dos pulsos ali da região da extremidade do paciente, dos membros inferiores. Você vai palpar o pulso tibioso ou o pulso da tibial posterior ou o pulso pedioso, tá? Você pode fazer a palpação dos dois e vai avaliando ali se esse pulso está presente, se está ausente, se está diminuído, né? Então, basicamente é isso. O único detalhe é que na avaliação da doença arterial periférica, do comprometimento vascular ali, né, da avaliação vascular, se o paciente tiver sinais e sintomas de doença arterial periférica, como por exemplo ele tiver uma extremidade fria, tiver úlceras arteriais, né, se ele tiver um preenchimento capilar ali mais lentificado, se ele tiver alguma mudança da sensibilidade ali nos pés, tá? Então, isso que qualquer alteração que indique que ele possa ter uma doença arterial periférica, ou o paciente tenha mais do que 50 anos, você é obrigado a realizar o índice tornozelo braquial. Que consiste o índice tornozelo braquial? Você vai ver a pressão, utilizando um Doppler, você vai avaliar a pressão sistólica no tornozelo, né? Pode ser no tibial posterior ou no pulso pedioso, e você vai dividir pela pressão sistólica no membro superior, no pulso braquial. Essa divisão tem que ser, o resultado dela tem que ser maior do que 0,9, tá? Aí é o normal. Se for menor que 0,9, esse paciente tem risco e provavelmente está com quadro de claudicação. Se tiver menor do que 4, ele está com risco ali de isquemia de repouso e necrose, tá? Então esse é um detalhe na avaliação vascular, que se o paciente tiver sinais de doença arterial periférica e tiver maior do que 50 anos, você vai avaliar o índice tornozelo braquial dele, tá? Então, feita essa avaliação, você vai agora classificar o doente. A classificação dele é basicamente em os graus de risco, né, que vai ser o 0, 1, 2 e 3. O 0 é aquele paciente que não tem, sem perda da sensação protetora, sem doença arterial periférica e sem deformidade. Esses pacientes você vai orientar ele educações gerais para ele, com cuidados com o pé, e vai fazer orientações sobre o calçado adequado, tá? E esse paciente vai fazer uma avaliação a cada ano, anualmente, pode ser com clínico geral ou com especialista, tá? Esse é o grau 0 de risco. No grau de risco 1, é quando o paciente tem perda da sensação protetora e tem a presença de deformidades. Nesse caso, você vai fazer para ele a prescrição de calçado apropriado e cirurgia profilática. Esse paciente vai fazer a avaliação com o especialista a cada 3 a 6 meses. Tá? Se ele tem uma classificação de risco 2, quer dizer que ele tem uma perda da sensação protetora e tem doença arterial periférica. Tá? A conduta sua vai ser prescrição de calçado apropriado e encaminhar ele para avaliação com vascular. A avaliação desses pacientes de grau 2 vai ser a cada 2 a 3 meses com vascular, com especialista. Se ele tem um grau de risco, grau 3, ele vai ter história de úlcera ou história de amputações, tá? Então, risco 3, ele tem história de ulcerações e história de amputações. Esse paciente você tem que fazer prescrição de calçados adequado, você tem que fazer cirurgia profilática e tem que fazer a avaliação com vascular. Encaminhar esse paciente para fazer a avaliação com vascular também,
tá? Esse paciente vai fazer uma avaliação mais frequente a cada 1 a 2 meses, tá ok? Com especialista, com o vascular. Beleza, pessoal? Feito isso, você terminou a avaliação do doente. Agora cabe somente você fazer as orientações gerais para ele, tá ok? Então você divide em 5 pontos, tá? Você tem que orientar ele a respeito dos cuidados gerais com os pés, cuidado com as unhas, cuidado com as meias que ele utiliza, cuidados com os calçados e cuidados com as calosidades. Beleza, pessoal? Então o vídeo termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixe de colocar aí um like aí, deixar o seu like e se inscrever no canal, que com certeza eu prometo que a qualidade do vídeo vai melhorar a cada dia e nós vamos aí estar discutindo bastantes temas importantes como esse que eu acabei de falar. Vou fazer um videozinho curto falando dos cuidados gerais com o pé diabético, beleza?